o 1982, sem concerto. Quando, no mês de novembro de 1981, eu entregasse a congregação para o reverendo Bill Jennings, a minha missão em Conceição do Araguaia estaria encerrada. Assim que o tempo se foi aproximando do fim, a Lady questionou-me: então, você entrega para o pastor a igreja e como vai ser? A clientela de Goiânia está perdida. Tudo na incerteza. E agora? Naquele momento, Deus deu-me uma resposta de fé. Disse-lhe: respondo com aquela resposta com a qual Abraão respondeu a Isaque, quando este, carregando o feixe de lenha para o sacrifício, perguntou ao pai: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E o patriarca respondeu: O Senhor proverá. Desde então, adotei esta frase na versão latina, Dominus providebit, como lema de minha vida. Inclusive, havendo feito um brasão para minha família, ainda muito moço e solteiro, busquei aquele desenho e coloquei esta frase por baixo. Hoje está grafada nos meus blocos de receita. Todavia, não se passara uma semana e recebi um telefonema do Haroldo Franco, velho amigo de mineiros, querendo saber se eu não quisera ir para lá. Falei para a Leide e partimos rumo a Goiânia para as conversas preliminares. Ela não iria àquela cidade, ficaria na capital. De minha parte, eu não sou de insistir. Ela não queria ir, porque não queria ir de modo algum voltar para lá. Todavia, na altura da cidade de Jaraguá, às margens da BR-153, eu lhe disse: então minha companheira me abandona na chapada. E ela, abrandada pela lógica que tem, disse-me: eu irei. Achei ótimo e lá fomos. Acertamos a volta para Mineiros e o Senhor, de fato, providenciou mais uma vez. Costumo dizer que fomos para Conceição numa estrada de uma pista e voltamos por uma avenida de mão dupla. Acertei salário que naquele tempo correspondesse a $4.000 por mês. Novamente em Mineiros, Goiás. Hospital Samaritano. Assim voltamos para Mineiros e nos encaixamos nos nossos devidos lugares. As crianças, devido aos esforços recebidos em casa, naturalmente por intermédio da mãe, tiveram que ser adiantados em uma série na escola. A Leide não deixa a peteca cair. A gente pode contar com ela. Em Mineiros, pelo menos, teriam professora de piano. Em maio daquele ano, fui a Barcelona para o Congresso Internacional de Oftalmologia. Eu queria adquirir um analisador de campo visual de Friedman, aparelho muito útil na avaliação do glaucoma. Passei uma semana naquela cidade, comi muita paella no bairro Gótico e revi amigos, entre aspas, e um amigo de verdade, Dr. Joaquim Rulhan, o secretário executivo da Clínica Barraqueiro. Numa daquelas voltas solitárias, a caminho do hotel, fiz uma canção em espanhol, que é o idioma que mais conheço depois do nosso. Modéstia à parte, uma bela canção. Naqueles dias, caminhava-se como ainda hoje se poderá fazê-lo por qualquer parte da cidade sem temor de assaltos ou bandidagens. Despachei o aparelho para Assunção, capital do Paraguai, pensando em recebê-lo lá e entrar por Pedro Juan Caballero, na fronteira brasileira. Voltei, pois, passando pelo Paraguai, sob a ditadura de Perón, enquanto estávamos sob a ditadura militar também.
Foi uma novela o desembaraço desse aparelho, porque eu não residia no Paraguai e tive de contratar um agente alfandegário que fosse advogado para a liberação do aparelho na aduana daquele país. Graças a Deus, na fronteira do Brasil, na mesma cidade de Pedro Ram Cavalheiro, tive a bagagem liberada pelo chefe da fiscalização. Hoje, nesses nossos tempos liberais, não há problemas em trazer aparelhos científicos para o país. Nesse ir e vir, nessas readaptações à cidade e às funções. Leite meu braço direito nas cirurgias, fazendo alguns testes ortópticos e cuidando do resto, casa, filhos e etc. Antes mesmo de partir para a Espanha, no mês de abril, escrevi um poema que é bem o contexto reformador e o ambiente de luta da Leide para trazer tudo arrumadinho e tinindo, inclusive a mim. Daí o poema Sem Concerto. Sem Concerto. Mineiros, 23 de abril de 1982. Sem concerto. De ânimo instável, variando com as estações, fases da lua e canal da televisão, sou um caso perdido. Quantas vezes teus sermões, intempéries e repares ao homem sem anteparos, à minha ordem, à minha desordem, aos mutantes pensamentos, aos meus pensamentos nus, amargos, doces de alcaçuz, provocam, invocam, revogam os meus desgostos e os desgastes, os destroços e os detritos, ora pipocas, amendoim de cabrito, minha senhora, as tuas chaves, os teus alicates, encontro meu organismo sem entrada e sem saída, inconsútil, sem sorda e perfeito. Se acaso esperança tiveres de consertar-me algum dia, saiba e desista. Meus parafusos não têm rosca, minhas porcas não dão apertos, meus circuitos estão trocados, meus vários e difíceis complexos fazem-me alegre, triste, extrovertido e pervertido. Nem Freud explica, nem ninguém analisa também. Bem mais fácil seria entender um robô, reformar o capeta, consertar Frankenstein.